Apareceu aí, minhas irmãs? Sim. Oi, minhas irmãs. Apareceu. Pronto. Obrigada, irmão. Queridos irmãos, amigos, uma vez mais, muito bom dia, feliz sábado a todos. É um prazer muito grande estarmos aqui com vocês, recapitulando mais uma vez esse estudo sobre o santuário. Eu digo recapitulando porque muitas pessoas já estudaram sobre ele, né? E nós estamos aqui fechando esse estudo, lembrando a todos que é uma proposta de uma semana de oração, que nós, em Crisálida, nosso grupo, propomos, e nesta programação, o título era Do Jardim ao Santuário. Então, nós estamos fazendo um passeio desde o Jardim do Éden até o momento em que o Senhor está fazendo a sua última parte do seu ministério no Santuário Celestial. E nesse percurso todo, nós vamos recapitular rapidamente aqui algumas coisas, tipo assim, para a gente poder entrar no nosso assunto de hoje e finalizá-lo. Eu peço a paciência de todos vocês para a gente finalizar esse estudo hoje, mas eu gostaria só de recapitular algumas partes com vocês. Nós estudamos aqui, nós fizemos uma introdução a respeito desse assunto, que é a obra central de Jesus no Santuário Celestial, né? O tema central é este, e nós falamos que, na introdução, tudo isso tem a ver com a justificação do homem, com a santificação dele e, sobretudo, a sua glorificação. Nesse bloco de estudos, nós estruturamos em o santuário na parte estrutural, passamos pela parte funcional, o sistema de sacrifício, a 2.300 tardes e manhãs, dentro desse assunto, a prova da existência do santuário celestial, porque o mundo religioso não crê que existe um santuário no céu, e nós aqui mostramos, trouxemos prova da existência do santuário no céu. O mundo religioso utiliza o livro de Hebreus 9, verso 24, para dizer que o próprio céu é um santuário, não existe um lugar específico no céu, tá, para que seja chamado de santuário, e nós mostramos aqui que esta teoria, essa crença do mundo religioso, ela não tem base bíblica, né? Nós mostramos aqui isso. Então, depois nós passamos pelos 7 passos da obra redentiva de Jesus Cristo pela humanidade, né? Que foi o 4º bloco. E nós passamos também pelo centro da obra de Cristo. Isso aqui é fundamental para a nossa compreensão. O White disse que nós, adventistas do 7º dia, todo cristão, ele precisa entender o que está acontecendo no santuário celestial, no centro da obra de Cristo, né? Nós aprendemos aqui a respeito da função de Cristo no lugar santo e santíssimo, né? Os 7 passos da obra redentiva dele, nesses 2 compartimentos, e nós falamos do juízo no santuário celestial. Nós aprendemos aqui que o santuário terrestre, que é uma cópia do que existe no santuário celestial, ele era o evangelho escrito em forma de símbolos. A senhora White diz no livro Profetas e Reis, o que eu estou falando aqui a vocês, página 489, ela vai dizer isso. Então, nós aprendemos tudo a respeito do sistema sacrificial no santuário terrestre e aprendemos também as fases do sacerdócio de Jesus Cristo, as 3 fases, né, simbolizadas aqui no santuário terrestre. Aprendemos a respeito de cada parte dos utensílios do santuário. Nós aprendemos também para onde Jesus entrou quando ele ascendeu aos céus. Livro de Hebreus, capítulo 9, verso 24, vem falando para nós, né, a respeito disso. Nós aprendemos também da tipologia e da ascensão de Jesus Cristo, conforme Hebreus, capítulo 6, verso 19 e verso 20, né, que ele adentrou além do véu, né. Nós aprendemos aqui os termos hebraicos e os termos gregos para além do véu, nós aprendemos isso aqui, tá? O livro de Números, o livro de Levíticos, o livro de Êxodo, capítulo 24, capítulo 8 e o capítulo 7 do livro de Números vem falando desta inauguração do lugar santíssimo, do lugar para onde Jesus adentrou, no mais interior do véu, catapetásmatos. Sóteron catapetásmatos, é a palavra no grego, né? Aí nós aprendemos a respeito da centralidade da obra, o centro da obra de Jesus Cristo.
Nós aprendemos isso, conforme diz, Grande Conflito, página 488, e como eu disse, os 7 passos da história da redenção, que justamente é o tema da nossa semana de oração. Nós aprendemos que esses 7 passos começou com o ministério de Jesus no acampamento, ou seja, ele vindo à terra, dando a ordem antes de vir, né, de encarnar. Antes de vir, ele deu a ordem, no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Então, ele veio ao acampamento, conferiu a obra feita, passou pelo altar de sacrifício, como diz Isaías 53, verso 7, né? O altar de sacrifício de Jesus foi o Gólgota, e a gente estudou isso aqui, nós vimos isso aqui também. Passou pelo Getsêmani, vida perfeita, né? Nós vimos que ele passou pela pia, Mateus capítulo 3, 16, que representa o batismo, a unção do Espírito Santo. Ele foi ungido, né, cheio do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Daniel capítulo 9, verso 24 também sustenta isso, no 4º passo redentivo, né? Aliás, no 3º, né? O 4º passo redentivo, que é no lugar santo onde ele esteve, Apocalipse 1, verso 12, 13, e o verso 20 sustenta isso. E aí ele passa do lugar santo para o Santíssimo, conforme Hebreus 4, verso 14 em diante, volta de novo, né, ele vai retornar para o pátio, conforme 1 Tessalonicenses 4, verso 16, 17, Apocalipse 1, verso 7, o retorno de Jesus é a volta dele ao pátio, e por fim, ele vai retornar ao acampamento, e dessa vez de forma definitiva, conforme diz Apocalipse capítulo 21, verso 3. Esses são os 7 passos da história da redenção do homem, né, estabelecido antes da fundação do mundo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, conforme diz João 1, verso 4, mostrando, então, que ele veio ao acampamento, teve vida perfeita, né, por ordem de Deus, fez morada entre os homens, né, a morada terrestre de Deus entre os homens foi o santuário que ele mandou fazer. E aí começou a sua obra ministerial, conforme diz História da Redenção, página 204, né, quebrando o poder de Satanás, né, libertando, conforme diz Isaías, que ele veio para fazer isso, dar a vista aos cegos, recuperar a vista, o andar das pessoas, curar das suas enfermidades e moléstias diversas. Então, ele teve vida perfeita no acampamento, certo? Vive uma vida sem pecado, conforme diz Hebreus 4:15, 2:18, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não poderia ter nenhum defeito, nenhuma mancha. No altar de sacrifício, então, agora, ele leva os nossos pecados, né? E quando ele faz isso no altar de sacrifício, ele faz por toda a humanidade. Toda. Tá? O livro de Levítico, capítulo 1, verso 9, Efésios 5:2 vai dizer isso, que ali no altar de sacrifício, quando o cordeirinho era sacrificado, ali representava o próprio Cristo lá no Gólgota, né? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e aí nós passamos pelo ministério de Cristo no santuário, né, no lugar santo. Quando ele ascende, ele vai ao Santíssimo receber a aprovação de Deus, ele é entronizado, tá, mas começa o seu ministério bifásico no lugar santo, na obra intercessória, tá certo? Na obra de intercessão, mostrei os versos aqui, vocês vão ver também quando eu passar os slides a vocês. E aí a gente mostrou as correspondências estruturais e as funcionais entre o santuário terrestre e o santuário celestial, a gente viu isso aqui, provas concretas do santuário celestial, conforme Apocalipse capítulo 1, verso 12 a 3, que João vê Jesus entre os candeeiros no santuário celestial. Os candeeiros eram um móvel que estava presente no lugar santo. Então, provando aí no Novo Testamento a existência do santuário celestial. E eu disse a vocês aqui nos nossos estudos que é muito importante nós conhecermos as correspondências estruturais e funcionais, mas, sobretudo, a funcional. O que existe, o que funciona hoje, agora, o que está funcionando, tá certo? No santuário celestial. E aí nós vimos que Jesus foi entronizado, quando ele foi entronizado para dar início ao seu ministério sacerdotal, nós aprendemos que foi por ocasião do Pentecoste, é claro que a cruz deu esse direito, né? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E nós aprendemos também as evidências da entronização de Cristo e a sua correspondência tipológica durante as festas e o santuário, as festas solenes do Senhor e o santuário. Nós aprendemos isso aqui, vocês vão recapitular.
E aí, a parte que ele termina a sua obra no lugar santo e começa no lugar santíssimo. Nós aprendemos aqui que no livro Primeiros Escritos, página 251, o Senhor diz que foi terminada a sua obra no ministério nesse lugar e foi fechada uma porta daquele compartimento. E aí, grandes trevas baixaram sobre aqueles que tinham ouvido, mas tinham rejeitado a mensagem de salvação. Então, eles perderam Jesus de vista. Então, ali, Jesus disse aos anjos, todos que se achassem disposto a compreender a obra que ele devia realizar no santuário, ele iria dar as coordenadas, as revelações concretas a respeito do assunto. Tanto é que Jeremias, capítulo 29, verso 13, diz assim, me achareis quando me buscar de todo o coração. Então, todo aquele que quiser saber a respeito da funcionalidade do santuário celestial, Deus está disposto a revelar. Se houve até aqui, quem me acompanhou nessas lições todas, há ainda alguma dúvida, algum questionamento, irmãos, Jesus está disposto a te revelar. Peça a Deus revelação. O Espírito Santo de Deus, os santos anjos que habitam no céu, e o próprio Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo estão dispostos a te dar a compreensão, tá bom? E aí a gente viu que ele adentra agora o lugar santíssimo, e ele continua sendo intercessor, mas acumula função. E é interessante que agora ele vai acumular função também, não somente como intercessor, como advogado, mas também como juiz. E ele é um juiz intercessor. Que lindo, né? Apocalipse capítulo 11, verso 19, João contempla a Arca da Aliança no santuário celestial, onde está a presença visível de Deus. E aí nós aprendemos também quando é que ele deixou de ser sacerdote para ser sumo sacerdote, e aí nós apresentamos aqui o ritual da expiação. Bom, tudo isso aqui você vai acompanhar, você vai rever, né, quando os slides estiverem na sua mão, tá bom? Nós aprendemos, então, que nesse momento começa a obra expiatória de Cristo, nós começamos no dia da expiação, onde há um registro dos pecados dos homens, conforme diz Apocalipse capítulo 20, verso 12, Daniel 7:10, Malaquias 3:16, Neemias 13, tá certo? Os registros dos pecados que precisam ser apagados, conforme também era feito lá no santuário terrestre. Os pecados entravam para dentro do santuário e teria a necessidade de se fazer a limpeza, a expiação. Então, do mesmo modo, né, nós pecamos continuamente e quando nós pedimos perdão a Deus, buscamos com sinceridade, esse registro de pecado é posto sobre Jesus, ele é apagado, né? Então, é o que acontece no santuário hoje, tá certo? Nós aprendemos quando foi que a obra de juízo começou, chegaria para toda a humanidade. Nós aprendemos isso através da profecia de Daniel, capítulo 8, verso 9, das 2.300 tardes e manhãs. Quando é que ela começa? Daniel, capítulo 9, verso 25, lá diz, desde a ordem para a restauração e edificação de Jerusalém, até que o ungido chegasse, até o príncipe, né, até Jesus. E aí, quando começou tudo isso, ele diz assim, quem lê, entenda. Esse é um marco histórico para o início do período, os 3 decretos que houve, conforme diz o livro de Esdras, né? Capítulo 7, capítulo 6, nós aprendemos que esse decreto saiu por parte de Ciro, depois Dario, depois por Artaxerxes, e o terceiro decreto aqui é que marca o início, então, da profecia, ou seja, no ano 457. E aí, desde 1844, quando se encerra o período maior da profecia, né, 2.300 tardes e manhãs, começou-se, então, o juízo de investigação. Deu-se início no céu o juízo de investigação. Então, ele foi revelado para nós. Deus, gente, é maravilhoso, Deus é demais. Então, o tribunal do céu começou a se assentar, conforme diz Daniel também. O juiz agora é anunciado aos homens, o juiz chegou, ele está em andamento, o tribunal de Cristo está em andamento, e a sua santíssima lei é, vamos dizer assim, o fundamento, tá bom? Foi me ordenado que os 2 compartimentos do santuário, diz aqui, Primeiros Escritos, página 252, irmãos, no final desse estudo está ali toda a nossa bibliografia a respeito do assunto, tá bom? A norma do juízo é a lei de Deus, a gente já bem sabe, mas eu estou fundamentando aqui também. E aí, o retorno de Jesus Cristo ao pátio, conforme diz Levítico 16, ele vai voltar ao átrio, né, a porta do tabernáculo, onde
está aí o bode Azazel, no qual Jesus traz os pecados do santuário e coloca sobre a cabeça desse bode Azazel, que é símbolo de Satanás, tá? E aqui também esse retorno ao pátio simboliza aqui a expiação, tá? E nós aprendemos que ele vai voltar outra vez ao acampamento. Satanás, representado pelo bode Azazel, será destruído. Jesus vem para sempre viver entre os seus filhos amados, entre nós no acampamento novamente. E aqui, para a gente fechar, né? Nós aprendemos que o pecado começou no céu, transportou-se para a terra. Entendemos que ele é uma obra, um problema universal, que tem que ser resolvido de forma universal. Começou no céu, precisa ser resolvido no céu. É por isso que existe o santuário celestial. Tá bom? Então, Lúcifer acusou a Deus de ser tirano, de ser favoritista, e que a lei de Deus era injusta, tirava a liberdade, que não precisava guardar a lei, fez inúmeras acusações. Então, Deus delineou o plano da salvação, que nós aprendemos aqui que ele não é um evento, e sim um processo. Então, o juízo não é um evento, mas um processo que começou no acampamento, passou pelo altar, e isto é bíblico, Daniel 7, verso 9 sustenta isso. Então, ele vai até a pia, entra no santo, passa para o Santíssimo, volta para o templo e termina no acampamento. Que lindo, né? Começou no acampamento e vai terminar no acampamento. E aí, finaliza, então, a obra redentiva do homem para a salvação. Se efetuar, é necessário que seja feita esse momento a expiação, o juízo. E a lei exigia que um cordeiro sem defeito e sem mácula fosse sacrificado. E Jesus adentrou no santuário celestial, perfeito, sem mácula, uma vez para sempre, para fazer esta obra redentiva. Dentro desses passos redentivos, nós aprendemos que tem uma parte de Cristo a ser desempenhada e uma parte do homem. A vida perfeita de Cristo, a morte perfeita dele e sua ressurreição perfeita. Nós aprendemos aqui, eu fiz com todos os detalhes do mundo essas 3 partes aí na obra redentiva. E nós aprendemos também que dentro desses passos redentivos, o homem tem que ter uma parte para ser desempenhada, ou seja, tomar decisões individuais. E as decisões do homem passam pelo arrependimento, pela confissão, pelo abandono e pelo novo nascimento, receber a adoção do Espírito Santo como filho de Deus, para poder reclamar e chamar Deus como Pai. Quando você aceita isto, tudo isso, o seu batismo, você faz um contrato de exclusividade com Jesus para ele te representar. Ora, ele comprou isso lá na cruz. Ele comprou esse direito, ele pagou o preço, ele nos representa. Mas, efetivamente, isso vai acontecer no santuário celestial quando você passa pelo novo nascimento. Por isso, ele mesmo diz, é necessário nascer de novo. Por quê? Para que você tenha o direito de pertencer à família celestial, porque Jesus veio assumir a forma humana para te representar como ser humano diante da corte celestial. Entendeu? Então, aqui, nesse processo todo, a vida perfeita, a morte perfeita, a ressurreição perfeita, o seu arrependimento, a sua confissão, o seu abandono e a aceitação de pertencer agora à família celestial, tudo isso constitui os passos da obra redentora. Então, é o homem e Deus junto no processo de redenção. Compreende? E louvado seja Deus por isso que ele cumpriu toda a tipologia, provou que, como ser humano, é necessário e perfeita a obra de obediência à sua santa lei. Nós podemos cumpri-la também como ele fez. Nós aprendemos que diante do conflito entre a misericórdia e a justiça, houve uma lei, a lei do resgate, conforme diz Levítico capítulo 25, versos 47 a 49. A lei exigia absoluta perfeição, e ele veio, na sua perfeição, cumprir, mostrar que as acusações de Satanás feitas no céu não tinham nenhum fundamento. E aí ele vem cumprir a lei do resgate do homem, ou seja, livrar o homem da escravidão e morte do pecado e da escravidão de Satanás e da morte eterna. Então, ele é o nosso resgatador, ele cumpriu a lei do resgate. Ele é o nosso parente mais próximo. Louvado seja Deus por isso. A lei exigia isso também. Teceu veste de justiça a sua vida perfeita. Nós aprendemos aqui por que Jesus foi pendurado nu. Você já parou para pensar nisso? Por que ele foi pendurado nu? Lembra da nudez de Adão lá no Jardim do Éden? Que ele teve que matar o cordeirinho para fabricar vestes para Adão e Eva.
Isaías 47, verso 3, vem dizendo lá que Jesus foi pendurado nu na cruz porque ele assumiu a nossa nudez. Do mesmo modo que ele providenciou lá para Adão e Eva vestes para vesti-lo, né? E aqui, nesse momento, na cruz, ele faz isso por nós. Isaías 47, verso 3. Por isso que ele foi pendurado nu, para nos vestir. Ele teceu as vestes perfeitas. Por isso que lá diz que o linho finíssimo que vai vestir os santos é a sua vida perfeita. É as obras, né? As obras de santificação do homem. Do mesmo modo que Jesus teve obras santas aqui na terra. Nós precisamos imitá-lo, a sua perfeição de obediência. O seu manto de justiça que ele oferece para nós, para todo ser humano na face da terra. E quem quiser vestir, vista. Ok? Então, nós somos cobertos com o manto da justiça. Então, queridos, nós vamos entrar aqui agora na parte de hoje, para a gente encerrar. Tá? Nós aprendemos que quem foi que ressuscitou Jesus, a prova de obediência, a submissão, o penhor. Nós aprendemos aqui por que Jesus viveu 33 anos conosco. Tudo o santuário revela para nós. Então, como membros da família de Deus, ele precisava, né, se vestir de homem para salvar o homem. Olha que coisa mais linda, né, gente? Então, ele pagou esse preço e agora, nessa miscigenação, Deus e o homem junto, se desenrola, né, aqui vamos dizer assim, o plano da salvação. Então, sua vida e obediência perfeita, né, ela nos motiva, ela nos dá direito, ela nos induz a procurar essa mesma vida perfeita diante de Deus. Tá? Era necessário que ele nos conhecesse, era necessário que ele provasse as nossas lutas, tá bom? Para poder ser o nosso representante fiel diante do tribunal do céu, diante dos mundos que não caíram no pecado. Ok? Então, a centralidade da obra de Cristo, por que após 2000 anos ele ainda continua lá no céu? E eu quero encerrar, então, essa parte agora falando do juízo e do juiz. Esse juízo é assistido por anjos celestiais. Nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus a fim de entregar os últimos atos do seu ministério em prol do homem, a saber, realizar a obra de juízo, de investigação e fazer expiação por todos os que se verificarem com direitos ao benefício, né? A esse benefício. Queridos, veja bem, todos que com direito têm desse benefício. Queridos, veja bem, quando ele entra diante de Deus para nos representar, né? Ele faz isso com muitos detalhes e com detalhes especiais. Por quê? Porque quando eu vou à presença de Deus, eu digo para ele quem eu sou. Então ele vê os detalhes da minha confissão. Do mesmo modo que o pecadorzinho arrependido lá no santuário terrestre ia até o sacerdote, confessando os seus pecados, e ele perguntava onde é que está teus pecados, porque o pecador arrependido tem que ter consciência de quem ele é e do que ele fez. Então, do mesmo modo que eu entro no lugar santíssimo e vou falar para Jesus que eu sou uma miserável pecadora e que eu fiz uma coisa feia, errada, e que eu estou ali arrependida do que eu fiz, eu quero dizer uma coisa para você, não basta só pedir. Não basta só pedir. Quando eu confesso tudo isso, ele pega esses detalhes todos e apresenta diante do Pai. Ela fez isso, Senhor. Pai, mas eu estou bem aqui por ela. E não adianta só ela me pedir, ela está pedindo a expiação, ela está suplicando a expiação. Agora ela vai se arrepender, esse processo todo, ele vai continuar de arrependimento, porque vai se estender até o abandono, tá? Porque não adianta só pedir. Deus não aceita quem não muda de vida, quem não confessa. Entende, irmãos? Nós precisamos mudar de vida, entender que eu preciso não só dizer para ele quem eu sou, contar detalhes disso, mas me comprometer diante dele, pelo poder dele mudar de vida. Porque senão não tem nada feito. Então, por isso que está escrito aqui, ele vai realizar essa obra de investigação, porque eu confessei. Está registrado? Tá. Agora ele vai apagar e vai fazer agora o quê? A expiação. Ele vai fazer a purificação para poder me dar o perdão.
Vai verificar se eu tenho direito ou não desses benefícios. Por isso que a intercessão de Jesus é para quem quer, é para quem busca, é para quem reclama, é para quem pode. Entendeu? Para quem pede. Esse é o sentido. Ok? Deixa eu tentar aqui avançar para a gente correr. Então, o centro da obra de Cristo é esse, fazer essa investigação. O propósito é definir, é deixar claro, patente, diante do tribunal do céu, aos anjos que não caíram no pecado e aos mundos que também não caíram, tá? Quem são fiéis e quem são os infiéis. Então, o propósito do juiz é revelar para o universo inteiro quem foi que com detalhes confessou seu pecado e abandonou, quem foi que recebeu a graça de Deus para permanecer fiel, quem é falso e quem é verdadeiro diante do céu. Porque se eu viver deliberadamente em pecado, achando que está tudo muito bem, então eu estou zombando da obra de Cristo no santuário celestial. Eu estou zombando, negligenciando tão grande salvação. Porque o pecado que não foi arrependido, que não foi confessado, que não foi abandonado, onde o sangue de Jesus não é reclamado para ser purificado e perdoado, não é aceito para perdão, irmãos. E aí o meu próprio sangue, ele vai fazer expiação por mim. O sangue do culpado fará expiação por si mesmo, pelo transgressor, porque ele recusou o sangue de Jesus, que é o único que pode fazer a expiação, a purificação e da santificação. Você entende? Então, queridos, é por isso que Jesus entrou no Santíssimo, para fazer esta obra de investigação, para dar propósito àquilo que você confessou e abandonou diante do universo e do mundo, dos anjos que não caíram no pecado. Entende? Então, eu preciso aceitar o pagamento que ele fez. Eu preciso entender o que foi que ele disse está consumado. O que ele quis dizer com isso? Que estava pago, que estava cumprida a parte dele. Agora eu tinha que fazer a minha. Então, ou Jesus apaga, porque ele já pagou, né? Ou ele apaga o meu pecado, ou então eu mesma, tá? Ou eu mesma, com o meu sangue, já estou me condenando. Se o sangue de Jesus não me libertar do meu pecado, irmãos, o meu próprio sangue vai me destruir. Então, essas coisas precisam ficar patentes na compreensão do santuário. Tá? Porque eu preciso entender se eu tenho o direito de reivindicar ou não. Se eu tenho o direito, então eu vou buscar o meu direito. Por quê? Porque Deus sabe que entre o joio e o trigo, entre o justo e o injusto, precisa ficar patente quem é fiel e quem é infiel. Eu estou andando aqui com meus irmãos para a igreja, vou para o santuário daqui a pouco, mas Deus sabe quem é fiel e quem não é fiel. Mas o universo não sabe, e isso tem que ficar patente. Entendem? Daí a necessidade do juízo e da investigação. Outro ponto que é necessário, que fica patente, é a escolha do ser humano. Por que Deus não destruiu Satanás? Na cruz, ele não foi destruído, ele foi sentenciado. Ele foi declarado derrotado, mas ele não foi destruído. Deus permitiu a existência dele até o dia de agora. Outra coisa, os anjos não compreendiam completamente o que estava em jogo no grande conflito. Os princípios que estavam em jogo haveriam de ser revelados em maior amplitude por causa do homem. A existência de Satanás, tá? A existência dele deveria continuar, deveriam ver, o ser humano devia ver o contraste entre Deus, o governo de Deus e o príncipe das trevas. Para quê? Para que o homem pudesse decidir a quem servir. Por isso que a intercessão de Jesus é para quem decide. Agora, o Espírito Santo atrai, o Espírito Santo convida, o Espírito Santo diz, esse é o caminho, ande por ele. Agora, quem escolhe andar no caminho sou eu, não é Deus. Entende? Quando eu aceito isso, o governo de Deus, eu digo para o Senhor, me represente. Eu aceito, eu estou errado. Pega o meu trapo, me vista com a tua justiça, com as tuas vestes. Então, tudo isso precisa ficar patente. Então, fechando aqui, tá? Eu estou trazendo aí as cenas do juízo, não tenho tempo de falar mais sobre isso aqui, mas está muito claro. Quando você fizer a leitura, você vai compreender, tá bom? O que precisa ficar bem claro para nós, tá, irmãos? É que não é genuíno nenhum arrependimento que não traga para mim a reforma. Não é. É como eu disse, não basta só pedir. Eu preciso mudar de vida.
Por quê? Porque a justiça de Cristo, ela não é uma capa para cobrir o meu pecado. Muito menos para cobrir pecados que não foram confessados e não abandonados. A justiça de Cristo, irmãos, é um princípio de vida ativo que transforma o caráter, que rege a minha conduta. E eu preciso ter essa compreensão. A cada vez que eu for tentada a pecar, e que eu pecar deliberadamente, eu preciso entender e subir aqui. A justiça de Cristo é que me cobre. Ela é minha veste, ela é o meu vestido, ela que tem que me transformar, que reger a minha conduta, me trazendo santidade. Porque a santidade é integridade para com Deus, e é a inteira entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu. Então, não basta só pedir. Eu preciso aceitar e entender, tá? Que eu preciso mudar de vida. E eu não consigo isso sozinho. Por isso que ela é chamada de princípio ativo. Por isso que ela é chamada de santificação. É um processo diário da vida inteira. Compreendem? E tudo isso o santuário me revela, me ensina, me mostra, me educa. Tá? Bom, eu queria dizer a vocês que no santuário celestial, ali abre-se o livro de registro e é passado em revista perante Deus a vida de todas as pessoas que creram e aceitaram a oferta de Jesus. Entendem? Então, quando os homens viviam, né, impiamente, enquanto eles estavam absortos em seus pecados, é possível que os seus nomes fossem passados no juízo. E isso geração e geração. Enquanto muitos viviam sua vida, né, como se não tivesse amanhã, os seus nomes estavam sendo arrolados no juízo. Será que é diferente hoje? Não é, irmãos. Porque dois grupos estão se formando a vida inteira. 6.000 anos. Dois grupos se formaram. Aqueles que pediram, que entenderam isso e foram buscar a Deus. A sua fase de intercessória. Entende? E aqueles que viveram, estão vivendo a sua vida dissoluta, entendendo que ainda existe muito tempo para se viver em cima dessa terra, e que a Bíblia é obsoleta, e que ser crente não vale a pena ser, e que nós somos um bando de loucos, entendeu? Pessoas vivendo dessa maneira. Durante toda a existência humana, passamos por isso. Agora, eu quero dizer para você, é que Cristo no santuário celestial só está rogando, só está apresentando a tua causa diante de Deus. Ele só vai entrar na presença de Deus quando o seu nome for chamado, tá? Se você buscar. Se você disser, eu me arrependo, eu entendo que eu errei, eu sou pecador e preciso de um Salvador. Se não, querido, ele não vai te representar, não vai por você diante do Pai, não vai. Entende? Não vai. Quando você diz, eu não quero o meu pecado, por favor, Senhor, troque a minha vida podre pela tua vida perfeita. Quando você entende que você não vai entrar no céu sem batismo, aí sim, as coisas mudam. Ele começa a rogar por você em favor do que impede. Então, ele disse assim, João 12, 32, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Agora, bem, será que todo mundo quer ser atraído? Quererão todos ser atraídos? Cristo atrai, mas eles não. Será que eles serão sensíveis à atração dele? Será que todos virão quando ele atrair? Todos nós somos abordados pelo Espírito Santo. Todos nós somos atraídos pelo amor de Cristo que o Espírito Santo representa. O convite é feito. Vem. Ele mesmo diz, ele disse, vinde a mim. E aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem fome, que tem sede, diz, vem. E quem quiser, receba. Enquanto eu estou aqui. É por isso que Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Entende? Quem quiser, ele está lá. Se você não quer, ele não vai fazer isso, amigo. Entende? No livro da Meditação Exaltai, página 274, lá tem uma série de acusações que Satanás faz de dia e de noite contra nós. Na página 275 diz assim, não pode o homem por si mesmo defender-se dessas acusações, mas Jesus, nosso advogado, apresenta um eficaz rogo em favor de todos os que, mediante arrependimento e fé, a ele confiar a guarda da sua alma.
Então, quem não se arrependeu e quem não tem fé nessas verdades, como é que Jesus pode representar? O Espírito Santo atrai, o Espírito Santo convence e converte. Mas quem quer? Quem teve atração, quem foi atraído, quem foi sensível à voz do Espírito Santo? Então, queridos, sua vida perfeita, a obediência à sua lei, mesmo até a morte de cruz, conferiu todo o poder no céu e na terra para reconciliar o homem a Deus. Agora, os que com fé nele confiaram receberão essa mediação confortadora. E ele vai passar diante de nós a nossa iniquidade e vai nos vestir com as suas vestes. Mas quem fez isso, quem buscou. Isso tem que ficar claríssimo para cada um de nós. As mentes que não se acham sob a orientação divina não podem compreender a ciência da redenção. E é por isso que é nos dito no livro de João que o Espírito Santo de Deus, muitos não compreendem e faz dele uma distorção. Porque o Espírito Santo, irmãos, é ele que vai fazer eu e vocês compreendermos tudo isso aqui que nós já aprendemos nos 7 passos da obra redentiva de Deus pelo ser humano. Sobretudo, exatamente o que está acontecendo no santuário celestial. E eu preciso entender isso de maneira dócil, gentil, humilde, tá? Diante de Deus. Então, ele diz assim ainda na meditação, o Senhor não está longe da pessoa que o busca. Por isso ele nos convida, vinde a mim. Nenhuma alma que com penitência, quando a gente fala aqui de penitência, está falando de arrependimento, de contrição. Nenhuma alma que com contrição e fé reclamou sua proteção, ele vai deixar do lado de fora. Nenhuma. Muito pelo contrário, ele diz assim, que se apodere das minhas forças e faça as pazes comigo. Por quê? Porque o fim da intercessão já está em andamento, irmãos. Já está em andamento, irmãos. E ele chama, ele convida. Quando ele deixar o santuário, as trevas vão cobrir a face da terra. E o Espírito de Deus, que foi persistentemente rejeitado, resistido, será retirado dessa pessoa. Um dia ele vai clamar pela última vez. Joel 12, 28 diz isso. Ele vai chamar pela última vez, e muitos que já se afastaram, que não estão no convívio da igreja hoje conosco, na comunhão dos santos, né, vão lembrar e vão voltar. Jeremias diz isso, que eles vão voltar da terra dos inimigos. Mas muitos, irmãos, não voltarão. Estarão desabrigados da graça divina, sem a proteção, e Satanás vai mergulhar essas pessoas numa terrível angústia e destruição. O mundo vai se tornar um caos. E tudo que ele mais deseja para esse mundo é transformar os seres humanos em demônios. E vai conseguir isso, porque o Espírito Santo de Deus vai ser retirado de muitas pessoas, irmãos. O Espírito Santo de Deus vai ser retirado, e somente aqueles que fizeram provisão para isso, né, conforme diz a parábola das virgens, que reservaram óleo e azeite, tiveram comunhão com Deus, entenderam o que está acontecendo, buscaram conhecimento, tá? Somente esses vão estar guardados e selados. Entende? O Espírito Santo, o refreador, o Espírito Santo de Deus, está agora, mesmo sendo retirado de muitos. E é por isso que eu digo que quando um ser humano ele desce ao pó da terra, irmãos, foram feitas tudo que o céu podia fazer, ele fez. Entendeu? Tudo que Deus podia fazer para salvar aquela pessoa, e ele fez tudo, irmão, tudo mesmo. Coisas extraordinárias ele fez. Tá? E ele não vai perder nenhum de seus filhos. Por isso que a morte de um santo é preciosa para Deus. Então, ele vai fazer esse encerramento da intercessão, essas suas funções cumulativas elas vão acabar, ele vai levantar a voz e vai dizer, e está consumado. Todos os casos foram decididos para a vida e para a morte. Não tem mais o que fazer. E aí, nesse momento, é feito novamente um concílio, né, uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele diz, filho, basta. Já está provado que o mal não presta. Vai buscar aqueles que são a aquisição do seu sangue. Mas antes disso, ele vai dar ordem de ressurreição, de uma ressurreição especial. Todos os que morreram crendo nessas mensagens, nos 3 últimos recados de Deus, na última mensagem angélica, irmãos, vão ressuscitar. Vão ressuscitar também nessa ressurreição especial, conforme diz Daniel capítulo 12, Apocalipse capítulo 1, verso 7, aqueles que zombaram dessas verdades.
aqueles que escarneceram da agonia de Jesus Cristo. Todos, irmãos, eles vão ressuscitar para contemplar a glória de Jesus Cristo e vai contemplar também a recompensa que ele vai dar aos seus fiéis que foram obedientes. Irmão, não é fácil, não é simples como a gente pensa, né? A gente precisa fazer um santo esforço para compreender todas essas coisas e de fato, olhar para dentro de nós e ver a nossa real condição. Entendem? E aí, meus queridos, um pouquinho antes, né, ele vai fazer a obra da ressurreição especial, ele vai dar ordem de ressurreição aos santos, né, após isso tudo. A parte mais linda de tudo isso aqui, que o santuário também nos revela, né, vem a ordem do céu, do próprio Cristo, de recolher dos quatro cantos da terra todos quantos foram obedientes a esses ensinamentos, esses princípios, a esta verdade que foi confiada para nós, irmãos. Você sabe o que é que mais me emociona, né, me toca profundamente, é que eu conheço esta verdade. E o conhecimento dessa verdade, ela não me dá direito à salvação, mas o que eu fiz com ela, sim. O que eu fiz com o que eu conheço. Isso, sim, é fundamental nesse processo de intercessão no Santuário Celestial do meu advogado por mim. Entende? Então, aquilo que eu fiz é fundamental, porque nós somos justificados por fé, mas julgados por obras. Então, nesse contexto todo, nós vamos presenciar o maior espetáculo de todos os tempos. Irmão, você sabe quem é a primeira pessoa que, se porventura você estiver dormindo ao pó da terra, a primeira pessoa que você vai contemplar? O seu anjo da guarda, dando as boas-vindas ao governo de Deus. Você já pensou nisso, irmãos? Aquele que, no momento da sua concepção, lá no ventre da sua mãe, o Senhor disse assim, vai, tome de conta dela. Você vai guardá-la até o último instante da sua vida, até que eu volte. Irmãos, Deus designou, ele é tão apaixonado pelos seus filhos, e ele sabe que nesse grande conflito, nessa terrível batalha horrível que nós enfrentamos de sofrimento, nós precisaríamos de um guardador, nós precisaríamos de uma proteção muito maior, e ele determinou que um anjo poderoso cuidasse só de você. Irmão, quando você morre, ele não vai ter outra função, não. Ele não volta para o céu para exercer outra função, não. Ele vai ficar guardando a tua sepultura até que Jesus volte, até que Jesus te dê ordem de ressurreição. Ele vai cuidar de você até ali. Isso é extraordinário, irmãos. Mas, em contraste, o Senhor diz, como é que vai ficar o estado da terra? Deserta, sem homem nenhum. Como um dia esteve, né, irmãos? Todas as cidades estarão derribadas diante do furor da ira de Deus. Todas as cidades. Haverá um banquete. Há um banquete no céu e outro na terra. Qual deles você vai participar? Porque os que ficarem aqui vai ficar completamente desolada depois de 6.000 anos de pecado. 6.000 anos de conflito. Todos fizeram a sua decisão. Todos passaram pelos passos redentivos. Todo mundo. Ninguém é inocente. Ninguém. Os ímpios destruídos, completamente destruídos, Satanás aqui. Nesse mundo destruído também. Essa terra que vai ficar vazia. Chegou o tempo agora de Deus reivindicar a sua autoridade, a sua lei, que foi tão duramente desprezada. Então, essa controvérsia, esse conflito, né, chegou ao fim. Deus tem uma contenda, um acerto de conta com as nações. E agora, meus queridos, em contrapartida, os salvos, aqueles que entenderam tudo isso aqui, irmãos, a multidão de salvos, eles sobem cantando, louvando a Deus. Eles irão ao encontro do Senhor nos ares. Eles serão atraídos por Jesus. Eles serão levantados. A força de atração do amor de Cristo. E cada um deles, ao entrar nos portais eternos, entenderá por qual porta ele vai passar. Você já parou para pensar por qual porta você vai entrar? Estude Gênesis capítulo 49, quando Jacó determinou uma bênção sobre os seus 12 filhos, né? Porque as portas da cidade santa têm a ver com isso, tá certo?
com os filhos as bênçãos que foi proferida, né, de maneira profética sobre cada um deles, né? Então, queridos, ao entrar nos portais celestiais, você está ali contemplando aquelas belezas que o olho nunca viu, nem subiu ao entendimento humano, mas que Deus preparou para aqueles que o amaram. O céu é para quem ama a Deus. Ellen White visitou esse lugar. No livro Primeiros Escritos, página 39 e 40, ela perguntou por que vocês são mais bonitos? Por que eles eram mais bonitos quando ela visitou os outros mundos, quando ela visitou o céu, né? Esse lugar? Ela perguntou. E sabe o que eles responderam? Por que eles eram mais perfeitos, mais bonitos, mais tudo? Porque eles foram obedientes à lei de Deus. Eles nunca, nem sequer por um instante, mesmo no meio da rebelião que houve, eles pensaram em desobedecer à lei de Deus. Entendem, irmãos? E então, no céu, por 1000 anos, esse povo todo irá fazer o julgamento do mundo e dos anjos que caíram no pecado. Você já parou para pensar o que é que significa isso? Será que já parou para você pensar que você vai estar julgando o nome de algum parente seu? Você vai estar acompanhando o julgamento, o juízo que foi feito de um filho, de uma mãe, de um pai, de um amigo seu? Você parou para pensar que tipo de tecnologia existe no céu para você verificar isso? Porque você vai ter só 1000 anos para fazer isso. De bilhões de seres humanos. Entendem? Pare para pensar um pouquinho nisso, porque você vai confirmar o que Jesus já julgou. Você vai entender que era justo e verdadeiro, que todas as chances foram dadas. Todas as oportunidades de salvação foi dada, inclusive para os anjos que caíram no pecado. Agora imagina você tendo na sua mão um registro do próprio Satanás. Você já parou para pensar nisso? Você vai comprovar como era a vida dele realmente no céu? Pois é, irmãos, é isso que nós vamos fazer. Até que se finalize. E aí, nesse momento, vai descer do céu, né? Aí vem os traços, as características daqueles que vão ressuscitar, perfeito e não, né? E os que não vão. A descida da Nova Jerusalém, a pergunta que eu faço, conforme que Apocalipse 2:10 é: nós desceremos do céu dentro da cidade santa, sim ou não? Resposta? Grande conflito, página 662. Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, de onde depois de sua ressurreição ascendeu, e onde os anjos repetiram a promessa da sua volta. Diz o profeta: virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos contigo. Ó, que lindo! E todos os seus santos contigo. E naquele dia estarão os seus pés no Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Haverá um vale muito imenso, e ali a cidade vai estar sendo estabelecida. No seu reluzente resplendor, já havia sido preparado, purificado para receber a cidade e o seu povo. Amém? Olha que coisa mais linda, né, irmãos? Nós iremos participar de tudo isso. Interessante que, diante de tudo isso, vai estar uma outra classe de pessoas que vão clamar pela força da verdade e vão dizer dos seus lábios ímpios, porque a força da verdade vai extrair isso deles. Bendito o que vem em nome do Senhor. Mas estarão perdidos. Infelizmente, se você ressuscitar diante da cidade santa, é porque você está perdido. Se você ressuscitar e ver diante de você a força gloriosa da verdade, que é Jesus Cristo, e o seu anjo dando boas-vindas, é porque você está salvo. Entende? Mas acontece diante disso o último ato de Satanás, que é a personificação dele. Ele vai se transformar no próprio Cristo. Você consegue imaginar o que é isso? Eu não tenho mais tempo, vou acelerar aqui, tá, irmãos? Veja, você tem noção do que é isso? Do último ato miserável de Satanás, desesperado para arrastar os seres humanos à perdição? Imagina ele se transformando no próprio Cristo, entrando nos hospitais, que é o lugar onde tem mais gente doente, meu Deus. De toda espécie de moléstia, e ele chegando ali naquele lugar e curando as pessoas. Imagina você, aquela fala mansa, sabe? Cortês, gentil, poderosa. Imagina você ele fazendo isso e você vendo essas coisas acontecerem. Mas isso só vai acontecer, irmãos,
As pessoas só vão adorar Satanás porque não determinaram tempo suficiente para estar diante de Jesus. Não buscaram o conhecimento que os podia salvar e não amaram a verdade que os podia também confirmar como filhos de Deus. Entende? Porque a palavra de Deus diz: santifica-os na verdade, porque ela é a tua verdade. Não receber a santificação. Conheceram a verdade. Tem muita gente mesmo que conhece a verdade, que é eloquente, que sabe pregar, que tem conhecimento, mas não é santificado pela verdade. E essas pessoas todas, irmãos, elas serão enganadas por Satanás. Elas receberão o selo da mentira. Entende? Ele vai se declarar ser ele o Cristo, o próprio Cristo. E do mesmo modo que as autoridades nos dias do Egito não reconheceram a autoridade dos servos de Deus, eles também não reconhecerão a autoridade, né, nesses últimos dias, nessas últimas horas. Nós procuramos as pessoas para ensinar as verdades e eles se recusam, né? Resistem à verdade. E por terem resistido à verdade, darão vazão à mentira. Então, queridos, para a gente acelerar aqui, os slides são autoexplicativos, você vai ver quando tiver em suas mãos. Após o milênio, Satanás será visto? Ele será reconhecido? Como é que ele vai se apresentar? Queridos, Satanás se prepara para a última grande luta pela supremacia da mente humana. Enquanto despojado do seu poder e separado de sua obra de engano, o príncipe do mal se achava infeliz e abatido. Sabe qual é o último momento em que ele vai exercer total poder? Quando ele se vestir, se personificar no próprio Cristo. Irmãos, dali ele não vai mais se destransformar. Ele vai morrer daquele jeito ali como ele ficou, transformado em Cristo. Claro, falso, né? Então, o príncipe do mal se achava infeliz e abatido, mas sendo ressuscitado dos ímpios mortos, e vendo ele as vastas multidões, e é muita gente ao seu lado, revive-lhe a esperança e decide-se, então, não render-se no grande conflito. Vai regimentar essas forças todas, esses ímpios todos, tá? E vão tentar assaltar a cidade santa. Esses ímpios, eles não reconhecerão que ali é Satanás. Eles não saberão, entendeu? Ele vai dar ordem de ressurreição. Ele vai convencê-los que ele é que os ressuscitou. Entendem? Então, esses ímpios rejeitaram o poder do amor e da verdade de Cristo. Então, aceitaram o governo do chefe rebelde. Então, estão prontos para receber as suas sugestões. Por isso que não vão questionar. E vão executar as ordens dele. Entende? Contudo, fiel à astúcia original, ele não reconhece que ele ali é Satanás. Eles não vão reconhecer. Isso aqui que eu estou falando, que está aqui colocado, irmãos, está no grande conflito, viu? Na página 663. Portanto, eles não vão reconhecer de imediato. Certo? Eu vou avançar aqui adiante. Então, eles vão se arregimentar, vão construir armamentos de guerra de todas as espécies. Homens que foram hábeis, né, em guerra, em campo de batalha, vão estar ali aliados a ele, certo? Vão construir mais armamento de guerra. Você consegue imaginar uma coisa dessa? E quando eles estiverem prontinhos para ir assaltar a cidade santa, olha o que vai acontecer. Jesus é levantado, mais glorioso do que nunca, diante de todos os perdidos, todos os olhos, de salvos e perdidos. Cristo aparece à vista de seus inimigos, acima da cidade, sobre um fundamento de ouro polido. Ali está o trono de Deus, alto e sublime. Sobre este trono assentou-se o Filho de Deus, e em redor dele estão os súditos do seu reino. O poder e majestade de Cristo, nenhuma língua pode descrever, pena alguma pode retratar. E nesse momento, na presença dos habitantes da terra e do céu, todos ali reunidos, é efetuada a coroação do Filho de Deus. Depois da coroação de Jesus Cristo, que ele é revestido como Rei eterno, eternamente, para sempre, né? Aqueles que todos ali estão contemplando a coroação de Jesus. Após tudo isso, ele vai fazer uma obra incrível. Nesse momento, o Satanás e os perdidos vão decidir avançar para a cidade santa. E Jesus dá ordem. Eles param. E eles vão ter o último momento
na presença de Deus. Eles terão uma visão panorâmica como se fosse um filme passando na vida dele. Deus vai permitir isso, irmãos. Deus vai permitir uma visão panorâmica num telão. A vida vai passar. A história da humanidade vai passar diante de todos os perdidos. E cada um, a seu tempo e modo, vai se identificando na história. Simplesmente com o olhar. Jesus não vai falar nada. Só vai olhar para cada um deles. E eles terão consciência de tudo que eles cometeram, de todas as oportunidades que eles tiveram de salvação, de todos os rogos de Deus, de todas as pregações, de todas as intercessões que foram feitas, de todas as orações dos santos por eles. Tudo, a natureza, clamando, pregando para eles. Eles veem consciosamente que se perderam por escolha própria. Eles vão reconhecer a sua vida na história da humanidade. Eles vão dizer assim, eu poderia ter vencido. Você consegue imaginar uma coisa dessa? A Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 28, que esses perdidos, nesse momento que passam na visão panorâmica a vida deles, eles vão olhar para Satanás e vão reconhecer que ali era ele e não Deus. Que até então, né, irmãos, eles não tinham esse esclarecimento. Eles vão reconhecer Satanás e a Bíblia diz que eles vão atacá-lo. Do mesmo modo, né, irmãos? É triste uma coisa dessa, mas, infelizmente, a multidão dos perdidos é imensa como a areia do mar. Nesse momento que ele os ataca, desce o fogo do céu e os consome, conforme diz Apocalipse 20, verso 9. E aí eles recebem o fogo e não vai deixar nem raiz nem ramos, conforme as suas obras. Das folhas até a raiz de todo o mal. Entende? Os filhos do diabo são consumidos junto com o diabo. A Bíblia diz, né, que o pecado não vai se levantar a segunda vez. Os pés dos ímpios nunca profanarão a terra renovada. Deus vai descer fogo do céu e os devorará, queimá-los para sempre, nem deixar nem raiz nem ramos. Satanás é a raiz e os seus filhos são os ramos. Entende? Será castigado conforme o que vai feito no seu corpo. E para nós encerrarmos, irmãos, Deus apresenta, então, aqui para mim e para vocês, a cidade dos salvos. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Você consegue entender isso? Isso aqui é para nós, irmãos. O arquiteto, o fundador, está tudo pronto. A única coisa que está faltando é eu e vocês tomarmos decisão. Eu e vocês acertarmos, ajustarmos a nossa vida. Põe em ordem a nossa casa. É só isso, irmão. Nós precisamos nos unir na doutrina, nas afeições, na comunhão, no pão. Irmão, nós precisamos nos unir. Deus orou por esta unidade. Essa compreensão aqui do santuário, irmão, ela tem que ficar vívida na tua mente, no teu coração. E você precisa ensinar isso por onde quer que você passe. Entende? A cidade de ouro e de cristal está nos esperando, irmão. Nós temos um céu a ganhar e um inferno a evitar. A Bíblia diz que a glória de Deus é a luz daquele lugar. Deus é a luz. Entendem? Nós seremos renovados para sempre, jovens eternamente. Não haverá essas coisas, nenhum traço de doença, nenhum traço de ruga em ninguém. Olha que coisa mais linda. Deus entregará a capital do seu novo reino para os seus santos. Os santos herdarão a terra. Os humildes herdarão a terra. Todos os planetas vão girar em torno da terra, irmão. O Sol não vai mais existir. Hoje os planetas giram em torno do Sol. Mas, por ocasião de tudo isso acontecer, não vai existir mais Sol. Por quê? Porque o Sol é Jesus Cristo. Ele é o Sol da justiça. Salmo 84, verso 11, lá diz isso para nós. A cidade não precisa mais de Sol. Não vai existir esse Sol como a gente vê hoje. Eu consigo imaginar uma coisa dessa, os planetas girando em torno do próprio Cristo aqui agora. Em torno da Terra, que vai ser o lugar, o acampamento de Deus. A vida eternal nos aguarda, a comunhão para sempre com Jesus. Tudo isso aqui, irmãos, está à nossa disposição. Ninguém precisa ser escravizado por Satanás. Ele já está derrotado, a sentença dele já foi declarada. E sabe do que mais?
nós veremos o poder recriador e criador de Deus. Já pensou? Nós vamos participar de Jesus com ele criando outras coisas, outros mundos, mais e mais. Você vai ver ele criando isso, irmão. E o que é melhor? Vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Tudo terá sido passado, todas as coisas antigas. Portanto, nosso resgate, irmão, foi pago. Nosso Salvador pagou. E ninguém precisa viver escravizado. Te lembra que nós nos tornamos escravos por aquilo que nos domina. Se existe alguma coisa na tua vida e na minha que me domina e que te domina, nós somos escravos daquilo. A Bíblia é muito clara em dizer isso para nós. Mas ninguém precisa viver assim. Porque ele já fez a provisão para tudo, tá? O que é que a gente precisa fazer? Pedir-lhe graça. Pedir a representatividade dele no santuário celestial. Porque ele é homem-deus, ele sabe do que eu passo e do que você passa. E quanto mais eu tenho consciência disso e me achego a ele no santuário celestial, mais vívido será o meu pecado e as minhas imperfeições. Por quê? Porque há um contraste entre o puro e o impuro, entre o perfeito e o imperfeito. Entende? E é isso que Deus quer, que a gente tenha consciência da nossa real condição. E para a gente encerrar, irmãos, o nosso estudo, eu quero te dizer que o tempo é agora. O dia é hoje. Nós vivemos num tempo muito solene e o destino nosso, ele está sendo definido. Tudo hoje que eu escolho ouvir, falar, negociar, está me selando. Tudo, irmão. A gente precisa viver do mesmo modo que viviam os amigos, nossos irmãos no passado, quando estavam diante do dia da expiação. Eles estavam ali clamando, reclamando diante de Deus, e sabe, de forma penitente, dizendo para Deus, como se tivesse privado da presença de Deus, implorando por misericórdia. Era assim que a gente deveria estar vivendo, irmão, desse mesmo modo, no exame de coração, em confissão de pecado, em arrependimento, em tristeza, afligindo mesmo a nossa alma. É assim que a gente deve estar vivendo hoje. Entende? Por quê, irmã Cléia? Porque apenas os que forem diligentes, estudantes das Escrituras, e receberem o amor da verdade, estarão ao abrigo dos poderosos enganos, estarão abrigados dos poderosos enganos que dominam o mundo. E pelo testemunho da Bíblia, estes surpreenderão o enganador em seu disfarce. Eles não serão enganados. Entende, irmãos? Que a comunhão com Deus, a experiência pessoal com Deus hoje, ela faz toda a diferença nesse processo. E eu quero encerrar perguntando para você o seguinte: você quer viver para sempre com o Senhor? Se você quer viver para sempre com o Senhor, você precisa deixar que Ele reescreva a sua história com a tinta e com a caneta do seu sangue. Você deseja que o Deus eterno se envolva na sua história e reescreva a sua vida? Se você deseja isso, ore comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai que estás no céu, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de te chamar de Pai, porque um dia nós entendemos a nossa miserável condição, estávamos perdidos e condenados, e o Senhor veio e nos fez uma oferta, disse que morreria em nosso lugar e morreu, pagou com o seu sangue o preço da minha redenção e da nossa redenção que aqui estamos. Nós entendemos isso, nós entendemos que há passos a ser dados e decisões a ser tomadas, e nós fizemos isso. E no momento que nós fizemos isso, Senhor, o Espírito Santo de Deus nos selou, nos disse: esse é o meu filho amado em quem eu tenho alegria. E nesse momento nós somos adotados na família celestial. E o primeiro selo que nós recebemos foi do Espírito Santo, confirmando essa verdade em nossas vidas. Depois, Pai, nós aceitamos morrer para o nosso pecado. E nós morremos para Ele quando nós nos batizamos. Assinamos nossa ficha batismal, nosso contrato de exclusividade com o Senhor, para que o Senhor nos represente nesse santuário diante do Pai. Por isso, quando Satanás for me acusar e acusar meus irmãos, eu reclamo os méritos salvíficos de Jesus. Por favor, Pai, Cristo me represente diante do Pai. Ilumine o meu coração, para que eu possa, com verdade, com sinceridade, confessar e abandonar os nossos pecados. E desse modo, Senhor, for contado no céu como perdoado. E quando nosso nome for chamado, não é nós que vamos nos apresentar, é o Senhor, porque o Senhor é o nosso representante.
E o Senhor vai dizer diante do tribunal do céu: foram apagados, o meu sangue apagou. Pai, eu e meus irmãos que aqui estamos ouvindo essa mensagem, nós aceitamos, meu Pai, aceitamos esses méritos santos e salvíficos. Nós declaramos que nós aceitamos, que nós entendemos e que nós agradecemos por tão grande salvação. Agora nos purifique, nos perdoe por todas as vezes que nós desperdiçamos nosso tempo. Não te buscamos, meu Deus, nessa comunhão. Mas ainda há oportunidade. Aceita a nossa entrega nesse momento e a nossa adoração. Receba-nos, Senhor, porque nós te recebemos. Nós entregamos os nossos trapos para que o Senhor nos vista com as vestes da tua justiça em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Deus em Cristo te abençoe. E eu quero aqui grandemente agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Muito obrigada.